E é um prazer a gente estar fazendo essa live para a gente tentar um pouco divulgar essa plataforma, né, essa ferramenta de gestão agrícola. Então, a gente pensou então que o Cepagro pudesse fazer um pouquinho dessa apresentação, de todo esse resgate do projeto, de quando começou até o momento atual, né, de como essa ferramenta, na realidade, ela chegou aqui para o Movimento Mecenas da Vida, para a Rede de Agroecologia Povos da Mata. Então, eu queria convidar aqui a Isabela e a Isadora para trazer um pouco desse resgate do projeto como um todo, e mais ou menos isso. Aí depois a gente teria uma apresentação feita pelo Gabriel, que é o técnico que está na linha de frente desse programa, desse projeto, que ele vai fazer uma apresentação passo a passo, né, dessa ferramenta, explicando, tirando dúvidas. O Davi também vai estar junto aí. Davi, grato pela sua participação, muito especial também. E aí depois a gente entra, né, para conversar um pouquinho e avançar em outras coisas, tirar as dúvidas e tudo mais. Então, Isadora, Isabela, passo a bola para vocês. Legal, Thiago, obrigada. Agradecer também o espaço aqui e a presença de todas e todos, né, nesse momento de intercâmbio, troca e fortalecimento, acho que, do projeto, de conhecimento também. Então, como eu tinha falado, eu e a Isadora, a gente faz parte do Cepagro, que é uma ONG de agroecologia aqui de Florianópolis, né, Santa Catarina, que já existe completou 32 anos esse ano, então já estamos há bastante tempo trabalhando com os agricultores de agroecologia aqui da região. E aí, para trazer um pouquinho da contextualização do início do projeto, dos indicadores de agroecologia, ele começou lá em 2016, né, essa contextualização, esse projeto com a Fundação Interamericana, e a ideia é que esse projeto inicial, que era ainda o MMV, o Mecenas, não estava participando não era uma instituição parceira na época, mas a ideia era construir um projeto que fortalecesse uma rede de organizações de agroecologia, né, que eram apoiadas pela Fundação Interamericana. Então, lá em 2016, se consolidou um comitê gestor, né, de algumas organizações. México, tinha Paraguai, a APRO está aqui também presente com o Andrew, CETAP do Rio Grande do Sul, El Salvador, Peru. Então, tinha uma diversidade de organizações da América Latina que se juntaram com o objetivo de trocar experiências e conhecimentos, além de fazer intercâmbios sobre agroecologia mesmo, né? Então, trazer essas experiências de cada cantinho, para ir construindo ainda e fortalecendo ainda mais a agroecologia. Já nessa conversa, junto depois ali, na época, em 2017, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, começou a surgir um pouquinho a conversa sobre a falta de métodos para conseguir analisar os avanços da agroecologia, né? Então, faltavam informações compiladas ou análises, assim, mais num contexto todo da América Latina, ou até informações mesmo locais. E aí que veio, tanto em questões de aspectos econômicos, sociais e ambientais, e aí que veio essa ideia de pensar em indicadores, né? Então, foi em 2018, esse projeto foi acontecendo vários encontros, né, virtuais e presenciais, então a discussão foi durando alguns anos. Quando em 2018, com a professora Hannah, que é da Universidade da Colômbia Britânica, do Canadá, que também já era parceira do Cepagro, já conversava, já trabalhava e estudava com agroecologia, foi se desenvolvendo uma conversa para a construção desses indicadores junto às organizações que já estavam ali nesse projeto inicial. Então, ali, ela com os estudantes de mestrado, doutorado, da pesquisa mesmo, eles foram criando metodologias para que a gente pudesse chegar aos indicadores que hoje a gente está trabalhando no projeto, né? Além disso, também, a UBC, que é da onde a professora Hannah trabalha, ela é a responsável hoje pelo desenvolvimento do Light Farm, né? Então, a UBC é parceira do Light Farm com os desenvolvedores, com a questão da análise dos dados que tem no aplicativo. Então, também tem essa parceria bem forte.
Não sei depois se o Gabriel vai falar um pouquinho do Light Farm, assim, o que é em si, mas basicamente ele é um aplicativo de código aberto, né? Então ele tem acesso por todas as pessoas, ele é um aplicativo que não precisa pagar, mas que essas informações elas ficam com a universidade, né? Então elas são voltadas para pesquisa, para fortalecimento da pesquisa. Então ela não tem um intuito de mercado, um intuito de capital, né? E aí, ali em 2018, então, que iniciou o projeto, essa construção do projeto atual, dos indicadores de agroecologia, junto com o Mecenas aí, e outras, as organizações que estão hoje com a gente, começou a ideia de analisar, então, os indicadores de agroecologia, né, considerando as organizações que já trabalhavam com o sistema de participativo de garantia, né, então, a partir dos planos de manejo das organizações, foram se tirando informações que já eram coletadas, né, os agricultores já forneciam, já tinham essas informações a respeito da produção e da propriedade das terras, dos cultivos, e com isso dava para ter uma ideia do que já se tem de informação que já são indicadores. Então, a questão de diversidade de cultivos, tamanho de área, quais as práticas agroecológicas são realizadas, a questão de colheita, produção, quantidade de produção. Então, essas informações já eram organizadas pelos agricultores, mas elas não estavam sendo compiladas num todo, né? Então, ficavam perdidas essas informações. E aí, nisso, com esses planos de manejo, então, a equipe da UBC, da professora Hanna, conseguiu juntar os planos de manejo de todas as organizações e conseguiu fazer uma análise inicial, né, 1.0, para saber o que já se tinha, então, ali de informações, né, da agroecologia até então, e a partir daí conseguir coletar outras informações ao longo dos anos do projeto. Junto aí, então, paralelo a isso, vem a introdução do Light Farm, que é esse aplicativo, e que acabou sendo a ferramenta a metodologia do projeto para coletar essas informações dos registros das produções sobre cultivos, sobre as tarefas que são realizadas na propriedade, para a gente realmente ter essas informações mais atualizadas e conseguir comparar com a linha de base inicial que foi feita com base nos planos de manejo. Então, hoje a gente tem algumas informações já, acho que algumas dos agricultores e agricultoras que estão aqui já participaram, já viram um pouquinho do Light Farm, talvez outras aqui não, mas a ideia é a gente conseguir ter esse levantamento de informações e acompanhamento de algumas ações relacionadas a esses indicadores das famílias que estão trabalhando junto com as organizações, né? Então, no caso aqui, junto com o Mecenas, junto com o CEPAGRO, ou junto com a APRO também. E a ideia, de fato, é a gente conseguir ter essas informações para saber e conhecer um pouquinho mais da representatividade, do tamanho que tem a agroecologia na América Latina, né? Então, a gente fala muito da quantidade de alimentos, da representatividade na conservação da biodiversidade, mas, de fato, a gente não tem essas informações, esses dados de verdade, né? Então, a ideia do projeto também é conseguir mapear esses dados todos para o fortalecimento, para conseguir fortalecer as políticas públicas, para conseguir ter dados para escrever para projetos e editais. Então, a ideia é basicamente essa do projeto, né? Conseguir fortalecer as organizações e os agricultores agroecológicos da América Latina. Então, hoje a gente tem 3 organizações no Brasil, que somos Mecenas, né, na Bahia, CEPAGRO em Florianópolis e CETAP no Rio Grande do Sul. Temos APRO no Paraguai, Fundeciran em El Salvador, MESC no Equador e Tititoca Campesinos no México. Então, já somos aí quase 100 famílias até agora, com a ideia de conseguir mais famílias para juntar essa rede, aumentar ainda mais essa rede, né, e conseguir ir fortalecendo e tendo essas trocas de experiência, de intercâmbio, conhecer um pouquinho as realidades de cada local. Então, mesmo no Brasil, aqui é bem interessante ver como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados que estão lado a lado, mas já tem realidades diferentes, né? E aí, com Bahia, a realidade é mais diferente ainda, então a diversidade é muito grande, né? E isso é muito legal ter essa visão no projeto, é muito legal, assim, como a agroecologia, ela tem uma realidade diferente em cada espaço, mas ela se conversa e tem como se fortalecer.
Então, isso é né, eu acho bem legal isso do projeto, de conseguir juntar isso, conectar. Eu acho que é basicamente isso, Isa, se você quiser complementar um pouquinho também. Grata, Isa. Então, complementando, só dando eco a algumas coisas, né? A gente fala dessas 100 famílias que são espalhadas, né, em vários países na América Latina, que estão vinculados a parceiros nossos, então ONGs como o MMV, como o CEPAGRO, né, que trabalham nos seus territórios expandindo e fortalecendo a agroecologia nos seus territórios. E quando a gente fala em que essas famílias elas são colaboradoras, elas são parceiras do projeto, muitas aqui que estão aqui com a gente são parceiras do projeto junto ao MMV, a gente chama que seria uma pesquisa que a gente chama de pesquisa-ação. O que seria essa pesquisa-ação? A maioria das pesquisas que a gente tem ideia, né, são pesquisas que a gente não está tão... os pesquisadores chegam nas propriedades, eles podem coletar alguma informação, mas logo eles voltam, né, nos seus lugares de estudo e muito pouco fica, né, nas organizações de apoio, no caso nas ONGs, e também nas próprias famílias, né? Então a gente chama de pesquisação porque há uma ação, há um movimento, um envolvimento, né, das famílias que fazem parte e também das organizações, né? Então isso a gente acha que é um grande diferencial. E quando a gente fala em indicadores, eu gosto de falar que a gente fala indicadores, mas o que é indicadores, né? Eles são como se fossem um bip, assim, ou uma luz no painel do carro, assim, né? Eles vão indicar alguma coisa, né? Eles indicam alguma coisa, uma ferramenta que a gente vai poder avaliar a realidade. Então, às vezes, a gente, se bem a prática da agroecologia, ela já nos mostra muitos frutos, né? A gente sabe o quanto para a gente fortalecer, para a gente poder ter essas informações e poder construir políticas públicas, poder falar com os municípios, poder construir, inclusive, coisas que não estão tão fortalecidas, identificar e poder, a partir das organizações de apoio, construir projetos para fortalecer isso dentro das unidades produtivas, a gente precisa dessas informações. Então, se bem a gente sabe, né, muitos indicadores, agora é uma oportunidade de sistematizar, né? Então, ter essas luzes que indicam, né, os caminhos, por isso que também o nosso projeto é Agroecologia Construindo Caminhos. Então, a partir do momento que a gente tem esses indicadores, a gente constrói os caminhos daqui para frente. Então, seria mais ou menos isso, né? Para complementar, a gente tem essas 3 grandes áreas dos indicadores, né? Então, a gente vai poder enxergar todas essas práticas das unidades de produção a partir dos indicadores ambientais, dos sociais e dos econômicos, que são essas dimensões, né, que as agricultoras e os agricultoras também enfrentam, né, no dia a dia, né, da sua prática. E aí a gente tem o aplicativo Lead Farm para auxiliar como uma ferramenta, né? Mas a princípio era para complementar nesse sentido, né? Para a gente visualizar um pouco esse papel, né, dessas famílias agricultoras como colaboradoras de uma pesquisa que envolve, né, essas famílias e também que constrói esses caminhos, né, para futuros projetos, para fortalecimento não só local, mas também desses lugares da América Latina que a gente está em rede, né? Então a gente atua em rede. Muito bacana, Isabela, Isadora, grato pelo partilhamento aí desse histórico, né, de como que o Light Farm entrou aqui para a gente. Eu só queria complementar um pouquinho, né, nesse sentido que realmente é um desafio a gente trabalhar com essa parte de coleta de dados, essa parte de mensuração é algo bastante desafiador, né? De maneira geral, a gente percebe aí nessa caminhada que a gente vem trabalhando com certificação, a falta, né? O agricultor, assim, de base, ele não tem muito costume de fazer as anotações diárias, né? De o que compra, o que vende, tem um certo controle, mas, assim, então, quando a gente traz uma ferramenta tecnológica, né, que tem essa tecnologia para dentro de uma unidade produtiva, aí acho que o desafio é um pouco maior.
mas a gente, do jeito que a gente está tentando fazer, é um aprendizado para todos. Então, falando um pouquinho da instituição Mecenas da Vida, esse é o primeiro projeto que a gente realmente faz, que ele é só voltado para essa pesquisa-ação, como a Isadora falou, muito bem colocado. A gente o nosso trabalho geralmente ele é mais de extensão, extensão rural e outras coisas, mas esse trabalho de pesquisa a gente acabou acolhendo, né, mesmo tendo algumas ressalvas no começo do projeto, sem entender muito, mas a gente aceitou o convite e hoje a gente já está aí ao longo desse, acho que quase 1 ano e meio, né, não lembro muito não, mas acho que é mais ou menos isso. Uns 18 meses, mais ou menos, né? Exato. Então, não sei se Davi queria trazer algo em relação também ao trabalho que está desenvolvendo, bem pontualmente, né? Que o Davi ele está por trás dessa ferramenta, né? Ele está nos bastidores da construção tecnológica junto à Universidade do Canadá. Não sei se você gostaria de trazer alguma informação, Davi. Eu só queria dar as boas-vindas para a Dana, que chegou agora, a Maria também, que estava antes, que se atrasou um pouquinho, que acho que caiu a conexão, e Luciano Leal, que entrou também. Sejam bem-vindos. Davi, quer falar alguma coisa ou está tranquilo? Sim, posso. Sim, não, se queiram, se não, é tranquilo. Mas, principalmente, como uma plataforma para o manejo da fazenda, para documentar as atividades dentro da fazenda, logo com a ideia de facilitar o processo de certificação. Então, pouco a pouco, acho que entre Gabriel, Isabela e Isadora, eles podem me explicar um pouquinho mais como funciona a plataforma, como é a experiência deles como plataforma. Mas uma plataforma que pouco a pouco está avançando para facilitar o processo de documentar as atividades, os cultivos das fazendas. Bacana, Davi. Só uma coisinha que eu esqueci também de falar, que eu acho que é bem interessante a gente trazer, junto com o CEPAGRO, é que todas essas instituições que estão envolvidas nessa plataforma, nesse projeto, eles estão vinculados a algum sistema participativo de garantia nos seus países, né? Eu não sei se todos os países eles têm um reconhecimento pelos seus ministérios, isso eu tenho dúvida, mas eu sei que todos estão ligados a um modelo de certificação participativa local, seja ela reconhecida ou não. Então, a gente acredita a gente vê que a tecnologia cada vez mais está tomando a frente das coisas, né? E hoje a gente sabe que dentro dos processos de certificação existe muita papelada, né? Todo o roteiro que a gente faz nas propriedades 4, 5 folhas, 6 folhas, aí tem um plano de manejo, tem um monte de informação que essa tecnologia do Light Farm ou alguma outra, eu acho que no futuro a gente vai poder fazer, que existe já no Light Farm, que o Gabriel vai falar, que é a exportação dos dados para alguma outra plataforma que cada rede poderia estar fazendo. Né? Já tem uma experiência em processo, me parece que na Ecovida, não sei se vocês têm esse conhecimento, Isadora, Isabela, mas então, que no futuro, ou essa plataforma ou outra plataforma, a gente consiga migrar esses documentos vinculados aos SPGs locais. Então, acho que é uma informação que eu estava pensando antes, mas vale a pena de a gente trazer para a gente tentar, né, tirar um pouquinho das folhas, do papel, dessa parte que a gente sabe que também é importante, porque tem agricultores que não têm o manejo dessas ferramentas tecnológicas, aí precisa fazer lá os seus planos escritos, enfim. Mas era só um parênteses. Isadora levantou a mão, fica à vontade, Isadora.
Não, para complementar, Thiago, essas organizações que você falou, né, que estão vinculadas ao SPG, isso não era uma realidade há 10 anos atrás, então, muito em função desses projetos junto à Fundação Americana, junto com o CEPAGRO, né, a gente foi fomentando esses intercâmbios e esse desenvolvimento em cada localidade do início das SPGs em cada país, né? Então, cada um e cada uma né, das redes, elas estão em algum momento de maturidade, digamos assim, mas isso foi muito em função, né, do apoio da fundação e também dessa articulação, e principalmente a rede Ecovida de Agroecologia como um modelo, né, a ser um modelo inspirador, mas não só, onde todas essas organizações puderam fazer essas trocas, né, e aí a gente está finalizando agora 10 anos desse trabalho junto às organizações, enquanto CEPAGRO, para trazer esse histórico, né? Inclusive, a gente vai lançar depois o material, né? Que a gente pode estar contando um pouco a história desses 10 anos de SPG, que antes não era uma realidade, mas a partir do momento que essas trocas começaram a acontecer via projeto, as organizações elas começaram a iniciar seus SPGs nos territórios. Muito bem, muito ótimo, Isadora. Kleber, depois se você pudesse apresentar aí pelo chat de onde você está falando, se você está vinculado a algum grupo, núcleo, fica à vontade, tá bom? Seja bem-vindo, irmão. Gabriel, a bola é sua. Eu não sei se o Davi queria falar algo, ele levantou a mão. Só quis aclarar que estamos para terminar o próximo atualização, que acho que vai terminar para atualizar essa semana. Então, daí, sim, como o Thiago estava dizendo, dentro do Lightform vai ter toda a capacidade para exportar todos os documentos e também as perguntas adicionais dentro da plataforma do Lightform. Então, aí vai ter tudo, porque agora já sei que é como entre duas, mas como o próximo atualização vai ter tudo dentro do Lightform. Obrigado. Certo. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a plataforma, né? E direto ao assunto, vou apresentar desde o início, como para uma pessoa que nunca viu, assim, né? A plataforma. Então, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, essa é a página inicial do Lightfarm. O endereço é app.lightfarm.org, certo? Ela é uma plataforma online, não é um aplicativo de celular, né? Não tem aplicativo para celular, ela é uma plataforma online. Aí você pode acessar ela tanto no browser, né? Tanto no navegador, quanto no navegador do celular. É recomendado que se use o Chrome, Google Chrome, né? A plataforma ela é desenvolvida para melhor funcionar no Google Chrome. Então, aqui é a página inicial que vocês acessam quando você entra pela primeira vez, né? Então, você pode fazer o login com o Google, ou então eu vou começar a digitar um endereço que também é do Gmail, mas vou começar por aqui. Na verdade, essa conta eu já acessei ela, né? Como eu já acessei, essa não é a página que vai aparecer quando você acessa pela primeira vez, certo? Então, vou entrar aqui. Opa, faltou um caractere especial aqui. Aí a senha ela tem que ter 8 caracteres, uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. Tá?
Espera aí, rapidinho, galera, que é tanta senha que eu estou me atrapalhando aqui. Pronto. Aí aqui, eu estou com as fazendas que eu acompanho. O que é que acontece? Eu, como técnico, eu acesso a plataforma como técnico e eu também sou agricultor, né? Certo? Você não tem só uma fazenda na plataforma, você pode estar ligado a mais de uma fazenda. Você pode estar ligado a essa fazenda como um técnico, como um proprietário, como um gerente ou como um trabalhador da fazenda, certo? Então, aqui é a relação de fazendas que eu, como técnico, eu estou, né, conectado. Aqui a Pedra do Sabiá de Hugo, a Fazenda Taboquinhas de Oswaldo, que está aí também. Então, vai adicionar um novo sítio. Eu vou começar aqui adicionando uma nova fazenda. Nome do sítio, né? Então, vamos dar aqui o nome, né? Fazenda Nova Esperança. Fazenda Nova Esperança. A localização. Se a tua fazenda ela está num local que tem rua definida, número e tal, você pode digitar aqui e localizar. Mas, como a gente sabe que geralmente não é assim, o interessante é que vocês vão no Maps, acessem o Google Maps, né? Aqui o Google Maps. Acho que eu preciso. Vocês estão vendo a tela do Light Farm? Se eu abro o Maps? Só do Light Farm. Só do Light Farm, né? Uhum. Então eu vou lá no Maps, eu estou indo no Maps, deixa eu ver se eu consigo. Eu só vou buscar umas coordenadas geográficas. Era legal compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar outra guia aqui do Maps para mostrar como buscar a coordenada, né? Então, aqui é a guia do Maps, ó. Eu abri o Google Maps, né? Normal. Aí eu vou pesquisar aqui, vamos dizer que minha fazenda fica em, né, qualquer lugar, Irecê, Bahia. Aí eu venho aqui em Irecê, né? E eu vou procurar minha fazenda aqui no mapa de Irecê. Deixa eu botar aqui o satélite. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a região aqui de Irecê, aí eu venho localizar minha fazenda. Digamos aqui que eu venho aqui. Eu estou escolhendo uma aleatória, viu, gente? Aqui, ó. Vou escolher essa aqui, certo? Digamos que minha fazenda seja essa aqui. Aí eu venho aqui com o botão direito, clico com o botão direito e pego as coordenadas, ó. Aí copiou para a área de transferência. Aí eu vou lá no Light Farm. Então eu vou trocar aqui agora o compartilhamento. Espera aí. Pronto, estão vendo aí, né, o Light Farm. E aí eu copio aqui as coordenadas que eu peguei lá no Google Maps. Então eu acessei lá no Google Maps para pegar as coordenadas. Porque o Light Farm ele funciona com o Google Maps. Você pode digitar a coordenada se você já tiver, né? E nesse formato ela precisa estar, ó. Ela precisa estar nesse formato aqui, né? Pode ter menos casas decimais, né? Isso não atrapalha, mas você pega lá no Google Maps e joga aí. Você vê que não alterou aqui, ó, o mapa. Pronto, aí eu digitei a localização da fazenda e vou continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Qual o seu cargo ou função na fazenda? Né? Digamos que eu seja o dono. Este sítio é operado pelo dono, que é, né, quem é que administra o próprio dono? Sim. Né? Aí aqui a política de dados,
é muito importante, né, que vocês leiam para saber o que é que o Light Farm coleta de dados, né? Eles explicam direitinho quais dados que vão coletar, né? Então, assim, vale a pena que vocês leiam tudo, certo? Os dados ficam de posse da universidade, né, da UBC. Então, essa coleta de dados é a UBC que faz, e eles têm o objetivo de desenvolver pesquisa, né? Então, é esse um dos propósitos do Light Farm, né? O Light Farm, ele atende a demanda da universidade por pesquisa, né? Aqui, aceito, continuar. E ele atende a demanda, né, dos agricultores para gestão e dos SPGs para organização, né? Então, ele consegue juntar várias demandas, né, numa mesma plataforma. Interessado em certificações, né? Você planeja aplicar uma certificação nessa temporada? Sim. Vamos botar que sim. Que tipo de certificação? Né? Aqui, digamos que é um SPG, né? Que o SPG também é orgânico, né? Isso aqui a gente já conversou com a equipe do Light Farm, que o SPG também é orgânico, só que aqui eles se referem a outro tipo de certificação. Então, vamos SPG. Aí aqui a gente já tem a rede Povos da Mata cadastrada, né? Então, você vem aqui, você pode solicitar um outro certificador. Nós já temos a rede Ecovida e a rede Povos da Mata. Davi levantou a mão só um pouquinho, Gabriel. Você quer comentar alguma coisa, Davi? Sim, só quis mencionar também que em qualquer momento, se alguém quer eliminar a conta ou a fazenda da plataforma, até também os dados podem. Então, qualquer momento, uma pode enviar um correio, um e-mail pedindo que eliminamos os dados e aí fazemos. Então, os dados são para vocês. Certo. Ótimo, Davi. E aí, pronto, né? Aqui a gente continua falando da certificação. Peraí. Pronto. Pronto para sujar as mãos. Aí, finalizar. Aí, aqui, ele reconheceu lá, ele reconheceu a localidade, né, que eu coloquei. Deve ser alguma localidade lá de Irecê, isso aqui. Não repara, né, essa questão do inverno, assim, agora no hemisfério norte é inverno. Não é para a gente que é inverno, né? Agora está no inverno. Nosso inverno não chega a ser assim, né? E pronto, essa é a página inicial do Light Farm. Essa é a página, a home, né? O início de quando você entra na fazenda, certo? Aí o que é que nós temos aqui na fazenda? Ó, apresentar aqui, minha fazenda, informação da fazenda. Aqui nessa folhinha que eu cliquei. Aqui você tem informações da fazenda, nome do sítio, número de telefone, se você quiser colocar, endereço, a unidade, o sistema métrico, né? Qual sistema? E a moeda, certo? Aqui é sobre a conta, né? Minha informação pessoal. Aqui é a informação pessoal minha. E aqui as pessoas que estão envolvidas na fazenda. São as pessoas envolvidas na fazenda. Por que isso? Você pode convidar outras pessoas para a fazenda. Então, vamos dizer que eu vou convidar aqui, né, o Tiago Silveira. Aí eu escolho a função. Ele pode ser proprietário, gerente, trabalhador, agente de extensão. Se for proprietário, gerente e agente de extensão, você precisa colocar um endereço de e-mail para ele poder acessar a plataforma, né? Agora, o trabalhador não é opcional colocar um endereço de e-mail, porque ele não necessariamente precisa acessar a plataforma. Você cadastra ele para você poder cadastrar as atividades que ele vai fazer e tudo.
mas sendo o proprietário, gerente e agente de extensão, é obrigatório colocar um e-mail. Certo? Então, aqui um e-mail, aí eu vou botar um e-mail para fazer o convite para ele aqui. Thiago@mecenas. Aí o gênero, né? Se quiser identificar, ano de nascimento, salário, colocar o salário por hora trabalhada e o número de telefone, né? Essas informações são opcionais. E gênero, né? Se quiser, vou convidar. Aí pronto, aqui eu convidei Thiago para acessar a Fazenda também, certo? Ele está aqui como convidado. E aí ele tem que aceitar o convite. Aí uma coisa que é importante falar é que para quem usa Gmail, os convites eles têm ido para a caixa de spam, né? Infelizmente eles estão indo para a caixa de spam. Então quem usa Gmail é bom conferir na caixa de lixo eletrônico se está chegando lá o e-mail. Então no caso aqui esse convite que eu fiz para ele, ele pode chegar no spam, né? Aqui no caso ele não tem Gmail, mas se fosse chegaria no spam e qualquer outro convite, né? Qualquer outro e-mail do Light Farm, checar se está indo para o spam. Aí é isso, eu convidei Thiago, eu vou convidar um usuário aqui qualquer, né? Pedro, e vou colocar ele como sendo trabalhador. Então, Pedro, trabalhador do sítio, né? Aí não preciso colocar e-mail, aí eu posso, se eu quiser, colocar essas informações, né? De ano de nascimento, tal, e o salário por hora trabalhada, né? Eu posso colocar um valor em reais aqui. Aí ele sendo um trabalhador, é importante que eu coloque, né, o vencimento por hora. Aí pronto, o Pedro ele já entra como usuário ativo, ó. Então aqui eu vou adicionando as pessoas na fazenda. São as pessoas que estão ligadas à fazenda, né? Certo? Alguma dúvida sobre isso? Aí vamos lá, né? Pessoas, aí agora vamos aqui no mapa. Aqui, eu cliquei nessa folhinha aqui, minha fazenda, né? E mapa de fazenda. Aí ele abre um mapa, né? Eles usam o Google Maps, né? Então, esse aqui é o mapa da fazenda, certo? A fazenda, ela tá aqui onde foi mesmo, tá centralizada, né? Eu vou abrir de novo aqui para ela ficar bem centralizadinha onde é que estava aquele ponto que eu... Então, vamos dizer, digamos que a fazenda é isso aqui, ó. Vamos lá, né? Aqui é a fazenda, né? Aí aqui você pode adicionar elementos ao mapa, né? Se mais. E aqui o que é que você pode adicionar? Água superficial, né? Uma água, área cerimonial, área de eventos, área natural, né? Área de vegetação nativa, campo, parcela de cultivo, né? Estufa, uma estufa de cultivo, galpão, horta, limites do sítio, residência, cerca, curso d'água, zona de amortecimento, ponto de bombeamento de água e um portão. Aí é claro que o detalhamento que você vai fazer é você que, né, determina se você vai querer detalhar bem a sua propriedade ou não, né? O quão detalhado que você vai querer fazer seu mapa, né? Cabe a cada um escolher. Vamos começar aqui pelos limites, né? Começar determinando o limite da fazenda. Então, digamos que essa fazenda, ela seja assim, ó. Vou fazer um pouquinho maior para ter mais elementos, assim, né? Aqui eu estou fazendo os limites da fazenda, ó. Aqui, aqui, aqui,
Aqui você determina o limite mesmo. Aí você pode redesenhar se você errou, né? Aqui, ó. Você pode redesenhar, né? Você pode ajustar também aqui, ó. Certo? Você pode ajustar se alguma coisa... Ah, não, isso aqui é mais. Aqui, ó. Tá certo. Vamos ajustar aqui mais. E confirma. Né? Aí o nome dessa área desenhada, né? É o nome, a fazenda toda. Vou botar aqui Fazenda Nova Esperança. Aí ele já dá aqui a área total, né? Em hectares ou metros. O perímetro, em metros ou quilômetros. E pronto. Aí se você quiser adicionar alguma nota, né? Aí salvar. Então aqui você tem um desenho dos limites da fazenda. O que você pode adicionar outra área próxima que você também seja o proprietário e você queira trabalhar em conjunto essas duas áreas, sabe? Então, você pode adicionar áreas que sejam separadas, né? Áreas que sejam separadas e tratar elas em conjunto. Vou ficar só com essa aqui por enquanto, né? Estão vendo aqui. Vamos adicionar agora um campo. Então, digamos que tem uma área de cultivo aqui, né? Vou botar aqui assim. Eu estou adicionando aqui uma área de cultivo. Você pode redesenhar, você pode ajustar, né? Se você quiser aumentar. Aí, o nome do campo, né? Você pode, né, dizer, sei lá, agora, campo 1. Né? Você coloca o nome do campo. Aí eu vou botar outra coisa, eu vou botar milho 1. Aí a área total. 1 hectare, ele já calculou a área total, o perímetro. E esse tipo de campo é orgânico, não orgânico, em transição, né? Você seleciona. Salvar. E pronto. Aí já tem aqui, ó, esse campo milho 1. Certo? Aí você pode adicionar quantos campos você quiser, né? Quantos campos você tiver. Digamos que tem um outro campo aqui, enorme. Aqui, aipim 1. Aqui, tamanho e tudo. Orgânico. Agora eu tenho uns 2 campos aqui, certo? Vamos adicionar agora uma área natural. Digamos que isso aqui seja uma área natural. Certo? A área está aqui, confirmar. O nome da área, vamos dizer que é a Caatinga 1. Aí ele já disse aqui o tamanho, né, a área e o perímetro. Você pode botar alguma nota, né, escrever algo, qualquer nota, área em recuperação. E aí você tem aqui, ó. Você clica, tem os detalhes, pode remover, editar. Certo? Então, aqui uma área natural. Vamos adicionar outra coisa. Digamos que tem uma estufa, né? Que você tem alguma estufa aqui. Digamos que isso aqui seja uma estufa. Aí a mesma coisa, a estufa, o nome da estufa, né? Digamos, sei lá, tomate.
Você vai cultivar tomate aí dentro da estufa. Área total, certo? Área total aqui em metros, ou quilômetros, deixar em metros, tipo de cultivo. Aí ele faz algumas perguntas. A luz suplementar? Diz que não. Há enriquecimento de CO2? Não. A estufa é aquecida? Não. Certo? Então, aqui, ó. Você já vai desenhando. Você pode, aqui nesse botãozinho são os filtros, ó. E você nos filtros, você pode selecionar se você quer ver com rótulo ou sem rótulo, né? Ó. Ou se você quer deixar de ver alguma área natural, campo, sabe? Você seleciona aqui nesses filtros, certo? Aí, aqui você pode adicionar residência também, né? Digamos que tem uma residência. Por sede, área, salvar. Né? Horta, né? Pode estar adicionando uma horta específica, digamos que tem uma horta aqui. Né? Horta 1, o tamanho, pode ser em metros quadrados, hectares. Certo. Então, aí você vai adicionando, né, adicionando os elementos ao mapa, né? Todos esses, vamos colocar uma cerca, por exemplo. Digamos que tem uma cerca aqui. Cadê? Certo. Você vai botar aqui etiquete 1. Não. Uma coisa, o Light Farm ainda não trabalha com animais, né? Mas eles pretendem no futuro adicionar a questão dos animais. Ainda só trabalhamos com plantas, né? Então, deixa eu adicionar aqui. Curso d'água, né? Você pode adicionar um curso d'água. Digamos que aqui passe um curso d'água. Aqui assim, ó. Peraí. Desculpa, pessoal. Rapidinho. Aqui, digamos que passe um curso d'água assim, qualquer. Né? Ele passa aqui, e ele vai para o lado de lá e cruza, né? Aí o curso d'água, você diz a largura dele em metros e a largura da mata ciliar. Aí você pode dar um nome, Riacho das Piabas, comprimento, área total, a largura do curso, a mata ciliar. Esta área é usada para irrigação? Né? Não. Aí ele cria aqui esse elemento, colocando a mata ciliar. Aí, zona de amortecimento, por exemplo, se eu tenho um vizinho convencional, né? Aí você cria uma zona de amortecimento. Né? Uma largura de 8 metros, confirmar. Né? Então, borda, ó, largura da zona de amortecimento, área total. Aí você cria uma zona, né? Então, esse detalhamento, ele depende do quão detalhado você quer fazer, né? Então, aí você pode também depois apagar um elemento, né? Clica aqui na zona,
nessa borda, a borda, e vou apagar. Aí eu apaguei. Né? A plataforma ela é bem intuitiva, ela é bem fácil de usar, né? É simples, é fácil, né? Intuitiva. Aí, ponto de bombeamento, né? Digamos que eu tenho um ponto que eu bombei água, aqui, aqui assim. Né? O nome do ponto, aí eu posso dar um nome qualquer, né? Poço, água subterrânea. É a taxa de fluxo, se quiser colocar. E um portão, se quiser, né, indicar onde é que tem um portão de entrada. Nome do portão. Né? Esse doisinho, quando aparece, é por causa desses dois elementos, né, para separar. E aí é isso. Aqui a gente vai fazendo um mapa da unidade, né? Aqui os filtros, se eu quiser aplicar filtro, né, de não visualizar alguma coisa, aqui o curso d'água, por exemplo. E aqui tem a opção de fazer o download do mapa. Então eu clico aqui, aí eu posso fazer um download dessa imagem ou enviar por e-mail para mim. Então você tem essas duas opções, fazer o download ou enviar por e-mail. Ele faz o download dessa imagem aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre os mapas? Bom, então, finalizando o mapa da unidade, né, você vê que ainda tem muito mais área aqui para detalhar, né, mas eu não vou estar detalhando tudo, né, mas teria. Então, você vai criando seu mapa. Aí aqui você tem esse menu aqui na lateral para administrar a fazenda, né, com os itens, né, os temas. Cultivos, tarefas, documentos, finanças e relatórios. Vamos aqui nos cultivos. Aqui nós abrimos o catálogo de cultivos da fazenda. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E também por aqui, você pode acessar aqui também. Caatinga não, Aipim, você clica, aí ele diz os cultivos. Aí você pode adicionar cultivo aqui também, sabe? Então, adicionando cultivo. Digamos que nessa área do Aipim eu tenho... Aqui eu tenho todo, né, um catálogo de cultivos com diversos cultivos que já estão na plataforma. Né? Esse catálogo está sempre sendo atualizado. Né? Toda atualização nova ele é atualizado. Então, tem muita coisa aqui. Né? Tem bastante coisa. Ó. E aí você pode adicionar, né? Nessa área, aqui quando você adiciona, você está adicionando na fazenda, né? Então, abacaxi, né? Abacaxi, qual a variedade? Né? Aí uma variedade comum, né? Botar abacaxi comum. O fornecedor, né? Que você disse de onde veio né, essas mudas, digamos que seja próprio mesmo. O cultivo é anual ou perene, né? A gente sabe que o abacaxi é perene, né?
O cultivo é orgânico certificado, né? Ou a semente? Sim. Aí, se não, você responde aqui. Você fez uma busca de disponibilidade comercial, esse cultivo é geneticamente modificado, as sementes desses cultivos foram tratadas, né? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Se a semente é orgânica, sim. As sementes foram tratadas, não, né? E esse código HS, até se o Davi puder explicar melhor o que é esse código HS, Davi. Oi, desculpa. O código HS é um código internacional usado para a identificação dos cultivos. Então, nessa atualização, acho que vamos agregar não sei como seria, mas como vai ter uma coisa que você pode ver, vai ter uma explicação de que, mas por isso é opcional, porque entendemos que não todos os cultivos têm esse código de registro do Código Internacional da Cultivo. Certo. E respondendo aqui, falando aqui no chat sobre o abacaxi, Oswaldo, considerando que o abacaxi ali, você corta e ele dá de novo no mesmo pé, né? Uma planta perene, por isso ele tá ali a planta, ela não morre, ela não produz uma vez e morre, né? Depois que você corta ali, tira o abacaxi, o mesmo pé, ele ainda vai continuar o ciclo. Então, voltando aqui. Então, aqui eu já adicionei abacaxi na fazenda, né? Quando a gente adiciona o cultivo, a gente está adicionando a fazenda, né? Os cultivos. Aqui, então você tem aqui o catálogo de cultivos da fazenda, né? Que eu acessei aqui, ó. Catálogo de cultivos. Eu já adicionei o abacaxi. Aqui ele está com esse indicativo, porque a gente precisa construir um plano de manejo para o abacaxi, né? Um plano de cultivo do abacaxi. Então, aqui a gente ainda não construiu um plano. Aí você pode adicionar outros cultivos, né? Como na área eu botei que tinha aipim, né? Vamos botar aqui mandioca. Né? Variedade, aipim, manteiga. Fornecedor, né? Digamos que veio da Embrapa. Aí o cultivo é anual. É orgânica, sim. As sementes foram tratadas, não. Né? Esse código que o Davi falou. E pronto. Aqui ó, a gente precisa adicionar um plano ainda. Deixa eu só voltar para adicionar mais alguns cultivos. Abacaxi, aí você faz a busca aqui, né, dos cultivos, né, banana. E variedade de banana prata, fornecedor, né, digamos aqui, Embrapa, cultivo perene. A semente orgânica, o cultivo sim, foram tratadas, vamos dizer que não. Eu vou adiantar um pouquinho aqui por causa do horário, certo, pessoal? Pronto, então a gente adicionou os cultivos na fazenda. E também você pode, se tem algum cultivo que ele não localiza, né? Você escreve alguma coisa que ele não localiza,
Aí você pode adicionar um cultivo novo, né? Aqui, ó, adicionar um novo cultivo. E aí você pode adicionar uma nova cultura, sabe, que não está no catálogo. Você pode fazer esse processo de adicionar uma nova cultura que não está no catálogo. Aí pronto, aqui você vai adicionando cultivos para a fazenda e depois você tem que criar um plano de cultivo para cada cultivo que você adicionou. Certo? Então, aqui adicionar um plano. Você vai plantar esse cultivo ou ele já está plantado, né? Então, ou você indica que está plantando, né? Ou que ele já está no solo. A idade aproximada do cultivo, digamos que eu tenho um abacaxi já de 2 anos, né? 1 ano e meio, por exemplo. Está colhendo uma planta silvestre? Não. Será transplantado? Não, não será transplantado esse cultivo. Quando será a próxima colheita? Digamos que eu vou colher ele daqui a 6 meses, né? Então, vai ser, digamos que dezembro de 2022. Então, eu já estou planejando aqui colher dezembro, né? A expectativa é colher dezembro de 2022. O local do cultivo, então, digamos que ele está aqui no meio desse aipim. Como o cultivo foi plantado, você sabe, né? Se sim, aí você indica, né? Se foi em linhas, canteiros, ou individual, ou semeadura a lanço, ou com máquina, sabe? Ou você pode só dizer que também não sabe como foi plantado, né? E aqui indicar um rendimento estimado que você espera, tá? Digamos que sim, em linhas, né? Aí você vai respondendo, as linhas são todas do mesmo comprimento, né? E vai detalhando como foi o plantio, certo? Na verdade, eu vou agilizar aqui um pouquinho por causa do horário. Vou colocar aqui não e um rendimento estimado, né, de 1.000 quilos. Um nome para esse plano. Ou abacaxi. Abacaxi. Pronto, aí eu criei um plano de manejo, um plano de cultivo. Eu começo a criar, né, um plano de cultivo para esse abacaxi. E aí agora eu posso adicionar tarefas para esse plano, né? Então eu tenho aqui uma colheita já planejada para dezembro, e aí eu posso adicionar tarefas nesse plano, certo? As tarefas também podem ser acessadas aqui, ó, a partir desse tópico, né? E aqui, tarefas. Então, tarefas aqui, né? Tanto ali por aqui, você chega a essa seção de tarefas, e aqui você cria tarefas, você visualiza as tarefas, né? Então, vou criar uma tarefa aqui. Digamos que eu tenho uma tarefa de um trabalho de campo, né? Você tem essas opções. Um trabalho de campo para acontecer na semana que vem. No local, né? Aqui nesse aipim, por exemplo. Aí tem aqui, ó, o abacaxi, né? Que eu já adicionei nesse campo, indicando que tem abacaxi. Como eu só adicionei uma cultura só tem um aqui, né? Então, abacaxi, então, dizer que sim. E aí, qual vai ser esse tipo de trabalho? Né? Vai dizer que é um trabalho de capina mesmo. E aí você pode atribuir um responsável para essa tarefa, ou ainda deixar sem um responsável. Então, você vê que tem algumas coisinhas de tradução, né, que ainda estão pendentes de serem resolvidas. Isso aqui, por exemplo.
Vai dizer que eu vou colocar para o Pedro, que era aquele meu trabalhador que eu indiquei. Aí. E pronto. Você tem uma tarefa criada. Aqui, ó. Trabalho de campo no Aipim. O Pedro vai estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de capina. Essa tarefa está planejada, né? Então, aqui você organiza as tarefas, né? Você vai planejando tarefas e vai dando baixa também nas tarefas, né? Então, você vem, você tem aqui, ó, as tarefas, a tarefa indicando. E o Pedro, quando o Pedro fizer a tarefa, você pode dar baixa. Nós, aqui ainda, né, nessa atualização, o Latifarm está passando por uma atualização agora, nesse momento, e vai ser lançado no final de semana. Então, isso aqui vai ser alterado, porque, por enquanto, está que só o Pedro consegue dar a baixa na tarefa. Mas, na nova atualização, já vai ser possível ser diferente, né? Então, aqui, eu, como administrador, eu posso colocar que eu abandonei essa tarefa, né? Aí, se eu abandonei essa tarefa, dizer qual o sentido, qual o motivo, né, que essa tarefa foi abandonada, e se foi realizado algum trabalho, né? Se realizou algum trabalho, quanto foi realizado de trabalho, certo? Nessa tarefa, digamos que eu abandonei por causa do clima, mas realizou 1 hora, não, mais, né? 3 horas. Ou se nenhum foi trabalho. Aqui é uma classificação, né? Indicar uma classificação, se gostou, se não gostou. E aqui eu estou botando como abandonar, mas eu indiquei que eu realizei trabalho também. Certo? Então, aqui é a parte das tarefas, né? Que você cria a tarefa. Aqui eu posso criar outras tarefas de plantio, trabalho de campo, transplante, adubação, né? Eu posso criar tarefas, designar responsáveis, certo? Aqui, né? Cultivos, tarefas, documentos, finanças. Eu vou apresentar documentos. Nessa parte, você faz upload de documentos que sejam importantes para você e que, principalmente nos SPGs, né, que tem muito documento, você vai fazer o upload e mandar o documento e aí ele vai ficar salvo aqui. Você manda, ele fica salvo. E aí depois, quando você for exportar documentos para certificação, você consegue, você exporta, você baixa esses documentos todos. Então, você pode mandar nota fiscal aqui, os documentos da certificação, né? Nota fiscal, qualquer outro documento, análise de solo, né? Você manda aqui uma imagem e mantém aqui uma base de documentos, né? Um arquivo de documentos. E aí depois você pode fazer o download. As finanças, né? Aqui as finanças você faz, aqui adiciona despesas e receitas, né? Adicionando despesas e receitas. Pode filtrar os relatórios por data. E aí você vai saber as despesas com trabalho. Como eu botei que ele trabalhou 3 horas, o Pedro, aí ele já considerou aqui o custo da hora dele, né? Está indicando que eu gastei R$30 com trabalho. E ó, do Pedro, 3 horas. A receita, né, da fazenda ainda não teve receita nenhuma. Aqui despesa, estou com saldo negativo. Então aqui adicionar despesa, você pode indicar, né, o tipo de despesa, certo? Né, adubação. Aí você indica o item, o que foi que você comprou e o valor. Você pode adicionar mais itens numa mesma compra, né? Se adicionar mais de um item e valor.
Né? Deixa eu adicionar, né, para mostrar. Né? Então, qual que é aí? Tem calcário, o valor X. Então, adicionei uma despesa, né, que aí vai entrar aqui em despesa. E adicionar as vendas. Aí, na hora de adicionar a venda, você indica o cliente, né? Então, o cliente, digamos que tenha sido na feira mesmo. O que foi que você vendeu? Como eu só cadastrei o abacaxi, né? Só fiz o plano de cultivo do abacaxi, eu só tenho abacaxi aqui. Aqui a quantidade e o valor, né? Então, digamos que você, né, vende 50 quilos de abacaxi por R$50, né? Qualquer valor. R$100. Então, adicionei agora as despesas e eu tenho uma receita aqui também já de R$100 indicado. Né? Que foi a receita na feira com abacaxi. Então, aqui, né, já melhorou um pouco o saldo. E essa é a parte de finanças. Você pode criar relatórios por data, né? Indicar o período que você quer ver. E aqui, relatórios. Esses relatórios aqui, eles são insights que o aplicativo faz, alguns cálculos e algumas análises que o aplicativo faz automaticamente, certo? Então, aqui, sobre matéria orgânica do solo, ele vai considerar se você adicionar algum insumo ou se você apresentar uma análise de solo. Ele vai apresentar valores. Esses valores ele calcula aqui a partir da região onde eu estou localizado, né? Que eu coloquei a fazenda, aí ele tem essa base aqui que ele calcula. Satisfação laboral em função do que os trabalhadores dizem, né? Sobre o trabalho. Biodiversidade, né? Aqui se você indicar que você observou algum animal e se, né, os cultivos que você tem, né, ele considera. E essa análise de preços, que é bem interessante, que ele vai apresentar os preços, né, no caso abacaxi, o preço, aí ele apresenta o preço próprio e o preço, no caso a venda que eu fiz, né, ali que eu indiquei uma venda, um preço de R$2 o quilo. E aí ele compara esse preço com a vizinhança. Então, se tiver a 5 quilômetros de distância algum outro agricultor usando o Light Farm, ele vai comparar os preços, certo? Aí você pode alterar aqui para 50 quilômetros, 25, né? Você altera esse raio e aí ele cria uma comparação de preços com a vizinhança. Certo? Então, aqui esses relatórios, do lado de cá, aqui as tarefas, aqui minha informação aqui para mudar de fazenda, ajuda, né? Que, né, você pode mandar uma pergunta, uma sugestão para o suporte do Light Farm. Tutoriais, né, que tem na internet, tem no YouTube os tutoriais. E aqui essa etapa aqui, quando eu mostrei, que é a parte da certificação. Que aí, como eu estou buscando a certificação, aí eu estou aqui na Rede Povos, aí eu vou exportar. E aí eu digo o período, né? Por exemplo, se eu quero esse ano todo, né? De janeiro de 2022 até dezembro, né, desse ano. Digamos que a gente esteja no final do ano e eu esteja querendo fechar o relatório, né? Os documentos do ano. Aqui eu botei dia 1º até 31, né, de dezembro. Então, aí eu fecho. Aí o Light Farm ele vai enviar por e-mail
os documentos, as informações, né? As compras que eu fiz, as vendas, os documentos que eu mandei, ele vai mandar tudo isso por e-mail, né? E aí é o ponto que ele ajuda no processo da certificação, né? Bastante. E é basicamente isso, assim, não vou entrar muito em detalhes, né? Que nas tarefas você viram que tem, né? Algumas tarefas, né? O cultivo tem todos esses cultivos e para cada cultivo você cria um plano, certo? Então é isso. Aqui é a previsão do local. Bacana, Gabi, bacana. Realmente é bastante detalhe, né? Muito detalhado essa plataforma. Mas como a gente tinha colocado aí um teto máximo de até às 19 horas, acho que a gente também vai deixar um pouquinho agora. Sei lá, para quem quiser tirar dúvida, eu acho que seria interessante, talvez o Hugo, né, queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho o que ele tem sentido como agricultor. Acho que é muito importante, Hugo, a sua fala, e quem mais quiser também ajudar aí no processo, o que sentiu, o que achou da plataforma. Então, agora o microfone está aberto. Hugo, se você quiser começar a falar, Sim, fica à então vontade. o aplicativo é bem bonito, bem interessante, né? Agora eu estou vendo que como agricultor, a gente não tem muito tempo, né? A gente já tem um tempo de plantar, sempre tem muita coisa a fazer que a gente não tem tempo de fazer, então quando a gente faz uma coisa a mais, não é, tem que ser bem finalizada, né? Em relação à nossa atividade, eu estou vendo o interesse do aplicativo em relação à produção de cacau, pode ser outras produções maiores, mas eu não estou vendo muito bem como utilizar dentro de uma produção de hortas, né? Porque a produção de hortas não é monoprodução, né? É tudo misturada, a gente planta, replanta, e quando tem um espaço que não tem mais, que a plantação não deu certo, a replanta daquele lugar. Então, são muitas actas pequenas que não poderia detalhar, né? Passar mais tempo a detalhar o ato que a fazer, né? Então, ou tem uma atividade global de tantas horas na horta, sem entrar muito no detalhe da atividade, aí poderia ser, né? Mas hoje eu estou vendo mais esse aplicativo para a parte de produção mais focada, né? Que seja o cacau, que seja as bananas, ou algumas frutíferas específicas, né? Mas para as plantações de tipo agroflorestal, que são muito misturadas, estou vendo um pouco complicado para poder sistematizar isso. Assim eu falei. Maravilha. Alguém mais? Oswaldo, Fernando Fernandes, seja bem-vindo. Agora eu estou vendo você aqui também. Quer comentar alguma coisa? Oswaldo, vocês agricultores, o próprio o Andrew, da APRO do Paraguai também, se quiser trazer um pouquinho das experiências que vocês estão tendo aí, pode ser bem legal. Fique à vontade. Cara, é o que o Hugo falou. O problema, nosso grande problema é realmente a questão de arrumar o tempo de sentar nessa plataforma e detalhar isso tudo. Agora, que é uma ferramenta fantástica, eu acho que a gente tem que colocar acho que eu vou colocar na minha lista de sonho contratar um expert num assunto assim, igual o Gabriel, né? Pra a gente só ficar trabalhando e o cara ficar observando, depois, ó, vai lá, anota isso, anota aquilo. Seria o mundo perfeito, né? Mas, assim, brincadeira, isso é uma brincadeira à parte. Eu acho que a gente precisa fazer as anotações, sim, precisa, aquelas anotações que a gente faz normalmente no papel, ou não, né? A gente deve realmente fazer nessa plataforma. Acho que é uma ferramenta beira a perfeição, né? Eu sei que não é fácil nós agricultores, né, que temos uma lida grande no campo, várias atividades, muita coisa ao mesmo tempo e, enfim, lida com várias situações de ter que dominar toda essa tecnologia aí, né? Talvez o ideal seria a gente ter a ajuda dos universitários. Aliás, não podemos reclamar da falta de ajuda mesmo. O Gabriel mesmo está sempre aqui dando uma força, entrevistando, mostrando
praticamente tudo isso que o Gabriel mostrou aí, ele já mostrou para a gente aqui na fazenda aqui, mostra, é muito dedicado, muito... todas essas explicações ele já explicou aqui para a gente com muitos detalhes, muita riqueza de detalhes. Agora realmente a gente sentar no computador e fazer, e botar isso tudo na prática é o que a gente precisa ter a disciplina de fazer. Mas é uma ferramenta fantástica, fantástica. Show de bola, Oswaldo. Show. Mais alguém? Fica à vontade, Hugo. Sim, só queria complementar umas coisas nessa palavra do Oswaldo, né? Que eu acho que é importante que a ferramenta serva para a gente, né? Porque se não serve, se só um trabalha mais, ele não vai nos dar, não vai deixar de fazer depois de algumas semanas, não vai mais implementá-la, né? Então, isso é importante, isso que no planejamento, que seja uma coisa simples, na descrição das atividades, que tenha um resultado para nós, né? Senão vai ser difícil para a pessoa utilizá-la, né? Concordo com você, Hugo. Maria Giovânia, o que você achou da ferramenta? Quer compartilhar um pouquinho da experiência aí de Sergipe? Olá, gente. Nossa, tô encantada, assim, a gente está aqui num projeto também junto com a Rede Plantar, né, e a Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui onde eu trabalho, o Núcleo de Agroecologia, né, e um dos grandes desafios que a gente visualiza é justamente esse, né, de ter uma ferramenta que contribua para que os agricultores conheçam mesmo a viabilidade do sítio, né, isso assim, a gente... Dentro da agroecologia, muitas vezes isso é tratado como um tabu ainda, pelo menos em alguns meios, né, que eu circulo, assim, não se trata disso, mas se trata também disso, né, todo mundo tem que viver com dignidade, a renda é um fator fundamental para a manutenção das famílias no campo, para uma vida digna no campo, né, e um dos grandes desafios é esse mesmo, né, inclusive para a formação de preço, como é que a gente chega numa noção de preço justo, por exemplo. A gente aqui da Rede Plantar está vivenciando, está desenvolvendo uma experiência de comércio justo, né? Uma comercialização coletiva baseada nos princípios do comércio justo, e uma das coisas que a gente não consegue fazer é calcular o que seria esse preço de equilíbrio, o que seria esse preço justo. Então, uma ferramenta como essa é extremamente valiosa para a gente pensar também sobre essa perspectiva, né? Agora, de fato, eu também sou agroflorestora, tá, Pedra? E de fato, é um grande desafio. Os agricultores, a gente precisa, né, ter condições de preencher essas ferramentas, gerar essas informações, e aí vem, né, trabalhar em rede, trabalhar com apoio com outras instituições, com extensão rural, e aí eu imagino que vocês tenham planos também nesse caminho, né, de engajar mais outras pessoas, outras instituições, para que isso possa ser um pouco facilitado. E aí aproveito para deixar uma pergunta, né, se vocês têm previsão de desenvolver o aplicativo para celular, porque uma coisa que a gente também observa é que um número muito baixo de agricultores tem disponibilidade de um computador, um notebook em casa, né? Muito obrigada, gente, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Grato, Maria, muito bom saber que você também está aí no núcleo de agroecologia dentro de uma instituição grande como a Embrapa, e vocês têm essa preocupação, né? Acho que o que você traz em questão da dificuldade de precificação realmente é um desafio dentro do comércio, né, da compra e venda, troca de alimentos. Na realidade, essa ferramenta ela não gera como é que eu vou te dizer, o preço final do produto. Você que coloca lá quanto você vende, quanto você gasta, enfim. Mas essa questão de precificação realmente dentro do comércio, né, do circuito de comercialização, é algo que a gente precisa estar muito atento, porque senão o agricultor sempre vai estar no vermelho. É um desafio muito grande, mas, enfim, precisamos avançar para que cada vez a qualidade de vida dos agricultores melhore, né? Seja através da renda, de uma moradia digna, enfim, todos esses aspectos aí.
Obrigado, viu, Maria? Pra vocês. Oswaldo levantou a mão, Oswaldinho. Quer comentar alguma coisa, Oswaldo? Seu microfone está fechado. Pronto, abri. Porque eu acho que nós temos que, quanto à SPG, quanto à rede, né, de agroecologia, a gente preenche normalmente um calhamaço de papel. Que eu sou muito crítico também com aquele mundo de papel que é preenchido. E a gente tem que começar a bater lá na porta do Ministério da Agricultura, lá do mapa, e dizer para ele, ó, nós temos uma ferramenta aqui que dispensa aquele mundo de papel. Sabe que é uma burocracia enorme que eles exigem. Pô, mas eu acho que... Eu sei que essas coisas, quando vai para o lado das coisas públicas, a coisa fica um pouco mais... É um pouco complicado de fazer esse povo entender que aquela burocracia toda não garante nada, né? E que, de repente, uma ferramenta dessa, com todo esse requinte, com essa coisa bem elaborada, pode substituir com sobra todo aquele calhamaço de papel que a gente é obrigado a preencher em visitas de pares, em épocas, nos dias de olhares externos, e etc. e tal. Acho que a gente temos que, quanto à SPG, a gente está batendo de vez em quando na porta do Ministério da Agricultura, dizendo, opa, nós não precisamos mais desse mundo de papel. Muito bom, ótimo, Oswaldo, é isso mesmo. Alguém mais? Senão a gente já pode ir encaminhando aí para os processos finais. Ícaro levantou a mão, Isabela também. Tiago, é só para reforçar a questão da lista de presença. Algumas pessoas ainda não assinaram, então, por gentileza, assinem. E eu coloquei o link no chat mais uma vez. Obrigado. Oi, Tiago, é só para responder a pergunta da Maria Giovânia sobre o Light Farm para celular. Hoje ainda não existe um aplicativo que se possa fazer um download como aplicativo no celular, mas você consegue utilizar o Light Farm no navegador do celular, né? Então, funciona como se fosse um aplicativo mesmo, é só você entrar no site ali, como no computador. Então, já se pode utilizar, acho que facilita mesmo, né? Não precisar usar pelo computador. Obrigado, Isabela. Tinha esquecido de responder aqui para Maria isso. Nicole, Juraci, agora acabou de entrar Guilherme, sejam bem-vindas. Na realidade, a gente já está nos finais aqui da nossa live, da nossa apresentação, mas vai ficar gravado. Daqui umas 2 semanas, no máximo, a gente já deve estar divulgando essa gravação toda. Tá? Então, muito obrigado por todos aí. Boa noite, bom descanso.